Fala pessoal, tudo bem? Professor Ronaldo aqui. Eu vou resolver com vocês um exercício de matemática da prova do Instituto Federal. Como a prova do Instituto não tem questões de ciências, vou tentar explicar aqui basicamente para vocês um exercício de matemática, certo? Lembrando que não é a minha área de especialidade, mas vou tentar explicar da melhor forma possível, tudo bem? Então, vamos lá. A questão de número 11, ela diz assim: a figura ao lado representa uma peça retangular plana com três furos indicados, F1, F2 e F3. São esses pontos aqui, ó, indicados na imagem, certo? As medidas dadas em milímetros indicam as distâncias do centro dos furos, circunferências, em relação a dois lados da peça, um horizontal e o outro vertical. Ele está falando basicamente, ó, desse pontinho aqui no meio dessas circunferências, desses círculos que foram marcados aqui com a letra F. Tudo bem? E aí ele vem a pergunta do exercício. Assinale a alternativa que indica corretamente a menor distância entre o centro dos furos F2 e F3. Então, basicamente, o que ele quer saber, pessoal, é qual é a distância entre os furos F2 e F3. Essa linha vermelha é a menor distância que existe entre esses dois furos, certo? Essa é uma questão que você tem que analisar bem a imagem. Se você reparar, essa linha vermelha que nós traçamos e utilizarmos essas outras duas linhas que já estão desenhadas aqui na figura, nós formamos um triângulo. E nós queremos saber a medida desse lado do triângulo. Se nós queremos encontrar um dos lados do triângulo, nós precisamos saber a medida desse lado e também desse outro lado para ficar só uma aqui para a gente descobrir no final. Tudo bem? Então, para a gente fazer isso, para encontrar o valor desse lado e desse lado, nós temos que analisar essa questão com bastante atenção. Então, vou ampliar aqui um pouquinho para a gente analisar com mais atenção. Pessoal, então nós queremos encontrar o valor dessa medida aqui, certo? Mas ele não dá para mim a medida desse lado e nem desse outro lado aqui. Mas, o que ele mostra para a gente? A medida desse ponto até esse ponto é de 45 milímetros. A medida desse ponto até esse outro ponto é de 25 milímetros. Pessoal, reparem que se eu subtrair esses 45 milímetros desses 25, eu vou encontrar justamente a diferença entre eles, que vai ser essa linha que eu vou chamar de x. Certo? Então, para eu saber o valor desse x, o que eu posso fazer? Eu vou fazer a medida maior, 45, menos a medida menor, que é 25. Fazendo essa conta aqui, eu vou chegar em 5 menos 5, 0, 4 menos 2, 20. Ou seja, esse x que eu estava procurando, ele vai ser igual a 20. Então, isso quer dizer que esse lado do triângulo aqui mede, né, 20 milímetros. Tudo bem? Nós vamos usar esse mesmo raciocínio para encontrar esse outro lado aqui do nosso triângulo. Tudo bem? Reparem que a medida desse ponto até esse ponto é de 40 milímetros. A medida desse ponto até esse ponto é de 25 milímetros, certo? A medida dessa linha, que eu vou chamar de y, ela vai ser igual à subtração dessa medida maior com essa medida menor. Então, a gente pode fazer aqui a nossa conta, 40 menos 25. Tudo bem? Então, o zero não dá para subtrair, eu vou emprestar, né, que vai ficar 3. Aqui fica valendo 10. 10 menos 5 fica 5, 3 menos 2 fica 1. Então, essa medida aqui que eu chamei de y vale 15, ou seja, esse lado aqui do meu triângulo vale 15 milímetros. Então, nós temos agora um triângulo com um lado 15, o outro 20, e nós queremos encontrar essa medida aqui, certo? Então, vou apagar tudo isso e aí a gente já continua aqui. Vou continuar aqui embaixo. Então, olha só. A gente tinha formado ali em cima um triângulo. Pessoal, qualquer dúvida é só voltar no vídeo e ver lá as medidas, como que foi o raciocínio. Nós tínhamos lá um triângulo mais ou menos assim. Esse lado é o que nós queremos descobrir. Essa medida aqui é igual a 15 e esse outro lado aqui é igual a 20, certo? Pessoal,
Para a gente resolver isso aqui, nós podemos utilizar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é aquele que diz assim, ó, o quadrado da hipotenusa, então, h ao quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu vou colocar C1 e C2, tá? Então, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tudo bem? Para lembrar qual é a hipotenusa, pessoal? A hipotenusa é esse lado maior do triângulo, tá? Então, esse lado maior do triângulo é a nossa hipotenusa. É o que a gente quer descobrir. E os catetos são esses outros dois lados que nós já temos a medida, tá? Esses catetos, eles têm nome. Aqui nesse exercício não é tão importante, mas, ó, esse cateto aqui é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Aí dá uma revisadinha aí nos princípios, né, do triângulo, no nome dos lados do triângulo, para vocês revisarem esse ponto, tá? O importante para a gente aqui é que nós temos que colocar esses valores que nós descobrimos dentro dessa fórmula. A hipotenusa é o que nós queremos descobrir, então a gente não pode tirar ela daqui, ela vai ser a nossa incógnita. Mas eu sei o valor dos catetos. Então, ó, aqui, um dos catetos vale 15, e eu tenho que lembrar que ele tem que ser elevado ao quadrado, que é o que diz a nossa fórmula, certo? Vou somar com a medida do outro cateto, que também é ao quadrado. Então, 20 ao quadrado. Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual 15 ao quadrado dá 225. Lembrando que 15 ao quadrado é 15 vezes 15, tá? O total disso aí vai dar 225. Então, façam uma continha aí para treinar. E aí, realizando aqui a outra parte, né? 20 ao quadrado dá 400. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, certo? Montem a continha e resolvam para praticar os cálculos básicos. E aí, por fim, a gente vai ter que hipotenusa ao quadrado é igual a 225 mais 400. Ó, 400 mais 200 dá 600. 600 mais 25 dá 625. Então, 225 mais 400 dá 625. Agora, a gente tem que saber. Então eu quero encontrar o valor da hipotenusa, certo? Sem ser ao quadrado. Pessoal, para a gente descobrir, né, o valor da hipotenusa, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse 625 dentro de uma raiz quadrada, tá? Lembrando que aqui a raiz quadrada é a operação oposta da potência, né? Por isso que eu coloquei o 625 ali dentro. Então, basicamente, agora a gente tem que descobrir qual é a raiz quadrada de 625, certo? Para fazer isso, pessoal, vocês podem ter várias técnicas, né? O que eu vou recomendar para vocês é que vocês lembrem como encontrar a raiz quadrada através da fatoração, né? Fatoração é você ir dividindo o seu número por valores, por números primos, certo? Número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo, tudo bem? Então, ó, o menor número que divide o 625 aqui é o 5, certo? Então, 625 dividido por 5 vai dar exatamente 125, certo? O menor número que vai dividir o 125 é o 5 também, tudo bem? E aí, 125 dividido por 5 vai dar 25, tudo bem? O menor número que divide 25 também é 5, e aí eu vou ficar aqui com 25 dividido por 5 dá 5, e o menor número que divide 5 é o 5, certo? 5 dividido por 5 dá 1. Quando eu chego no 1, eu termino a minha fatoração. Tudo bem? Como nós estamos trabalhando com uma raiz quadrada aqui, né? Lembrando que quando não tem nada aqui na raiz quadrada... Opa, deixa eu só apagar para ficar bonitinho. Então, ó, 625. Quando eu não tenho nenhum número aqui na raiz quadrada é porque eu tenho o 2, né? O índice ali é 2. Então, ó, eu vou agrupar esses números aqui de 2 em 2, certo? Feito isso, eu tenho que lembrar que aqui, ó, eu vou ter, então, 5 ao quadrado e 5 ao quadrado. Tudo bem? Vou colocar isso dentro da minha raiz quadrada. 5 ao quadrado. Lembrando que aqui, ó, na fatoração, a gente tem que multiplicar os números, né, depois. Então, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que veio daqui, né? 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Eu vou colocar dentro da minha raiz quadrada aqui, que substitui o valor que é o 625. As duas coisas valem, né, o mesmo valor. Mas percebam, como o índice da minha raiz quadrada é 2 aqui, eu posso cortar esses índices 2 que eu tenho aqui dentro.
E aí sobra o que para mim? Sobra esses números, ó. Se eu tirei o índice, eu posso tirar a minha raiz quadrada. Então, eu vou ter 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Tudo bem? Então, a raiz quadrada de 625 é igual a 25. Analisando lá as nossas alternativas, a gente tem que a letra D é a nossa resposta. Tudo bem? Então, um exercício que exige aí vários cálculos básicos, né? Um pouco de análise da imagem, mas que não é tão complicado assim. Tudo bem? Então, ó, leiam a questão com atenção, interpretem a imagem que é mostrada e aí é só aplicar os conceitos básicos de matemática para resolver a questão. Um abraço e até o próximo.